Olá, amigos, eu sou Valéria Martins, agente literária à frente da Oásis Cultural. E se você quiser entrar no mundo dos livros com o pé direito da maneira correta, acesse www.comoserescritor.com.br, o primeiro curso online criado e ministrado por uma agente literária brasileira, eu. Aproveitando o mote da recente viagem que eu fiz à Ásia, me ocorreu fazer esse vídeo sobre literatura de viagem. O que é literatura de viagem? Não são guias de viagem, tá? São livros que têm a viagem como linha na sua narrativa, porque não existe nada mais inspirador. Uma das coisas mais inspiradoras, sem dúvida, é você sair da sua rotina, você sair do seu lugar de conforto, daquele lugar onde você está acostumado e se aventurar, ir conhecer novas culturas, novos países, novos costumes. Mais do que isso, quando você sai em viagem, você também corre algum risco, porque você também pode se perder, você pode entrar em alguma roubada, e tudo isso constitui material, todas as vivências de uma viagem constituem material para literatura, para você escrever depois livros contando essas histórias de uma forma romanceada, através da ficção. Alguns livros que eu li ao longo da minha vida, livros de viagem, me marcaram bastante e eu vou comentar alguns deles aqui. O primeiro deles, que eu li muito jovem, é Morte em Veneza, do Thomas Mann. É um romance curto e muito denso, é um pouco pesadão assim, mas tudo começa quando o personagem principal, o protagonista, ele vai à rua fazer alguma coisa e ele vê um homem parado de chapéu, com bengala, um guarda-chuva, uma mala, e ele supõe que esse homem vai viajar. Essa cena é uma cena bem longa, ele só fica parado, observando o homem e refletindo sobre as informações que a imagem daquele homem mandam para ele, e aquilo cria nele o desejo de viajar, o desejo de se aventurar. E ele, de fato, ele vai para Veneza, na Itália, aquela cidade dos canais maravilhosa, e ali ele acaba se metendo numa barafunda de sentimentos e impressões, ele meio que se apaixona, e é um livro muito interessante, Morte em Veneza, do Thomas Mann. Tem um outro livro que se chama No Coração das Trevas, que é do Joseph Conrad, que era um polonês que se tornou um marinheiro e ele só foi aprender a língua inglesa com mais de 20 anos de idade e mesmo assim ele dominou a língua inglesa e se tornou um dos maiores escritores nesse idioma. E ele tem um livro muito impressionante que é a história também de um marinheiro que está circundando a África e ele se depara com uma aldeia, uma localidade em que existe uma pessoa que é meio um guru, que não é uma pessoa da aldeia, mas ele se instalou ali e tem uma coisa meio messiânica em torno dessa figura. É um livro muito interessante, No Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Esses dois livros que eu mencionei são dois livros meio pesadões, mas eu queria mostrar esse livro aqui que eu gosto muito, A Casa do Califa, do Tahir Shah. É um escritor de origem afegã, mas ele foi criado na Inglaterra e após viver uma vida de conforto como ocidental, ele resolve se mudar para a casa de um califa em Casablanca, no Marrocos, e é dentro de uma comunidade. Então ele conta como é que foi pegar a mulher dele, que ele já era casado, com 2 filhinhos, e ir morar dentro dessa comunidade, numa casa linda, que outrora foi de um califa, e com todos os problemas, as questões da comunidade, a nova cultura com as quais eles se depararam, os empregados que tinham mil superstições, mil maluquices, e o livro é contando a adaptação deles no Marrocos, em Casablanca, nessa casa maravilhosa que era a casa do califa. E eu soube que depois ele transformou a casa do califa numa pousada e ele ainda recebia turistas lá para passar a noite. Esses são alguns livros, tem vários outros, eu convido vocês a descobrir esses livros e convido vocês também a viajar, sair aí do seu cantinho, se aventurar, se arriscar, porque com certeza vocês vão de voltar
com muitas histórias lindas para contar. Não precisa ser muito longe, não precisa ser nada caro. Basta sair do seu lugar e ir um pouquinho mais longe para você voltar com muitas histórias lindas para contar. Muito obrigada!